Fala, meus queridos! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que você poderá utilizar para fazer muito mais rentabilidade nos seus trades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você já se deparou com algum caso em que era uma moeda que estava subindo, você entrou comprado nessa moeda, fez um lucro interessante e você decidiu sair da operação? Só que passou um tempo, você continuou acompanhando, a moeda continuou decolando e você deixou bastante dinheiro em cima da mesa, ou seja, você deixou de ganhar esse dinheiro. Isso pode acontecer tanto para cima quanto para baixo, tá? Se você tivesse entrado vendido numa moeda que está caindo sem parar, você pode deixar de ganhar dinheiro. Então, a ferramenta que eu vou trazer para vocês hoje é justamente para solucionar esse tipo de problema. Mas antes disso, quero pedir para vocês que vocês me sigam aqui no YouTube, me sigam no Instagram principalmente, que é onde eu posto conteúdos mais vezes. Todos os dias eu posto stories, eu converso com os meus alunos, converso com os meus seguidores. Então eu peço para que vocês me acompanhem nas redes sociais. E antes de mostrar para vocês sobre essa ferramenta, eu queria mostrar aqui mais uma coisinha. Como vocês sabem, eu comecei um projeto dos $100 até os $20 mil. Basicamente eu estou saindo de R$500 até R$100 mil, tá? Eu comecei isso em janeiro deste ano. Nós estamos finalizando abril, então pode-se dizer que se passaram 4 meses. Pessoal, eu tô com a minha Binance aberta, dá uma olhada nisso aqui. Aqui, ó, balanço. Essa aqui é a minha carteira de trade, ou seja, eu tô com $1.592. Basicamente, eu multipliquei o meu capital inicial por 15, tá? Tudo isso eu fiz utilizando de estratégias simples, provando que o básico funciona. Então, eu sempre compartilhei as estratégias, sempre compartilhei as entradas que eu fazia com as pessoas no meu Instagram, no meu Telegram e principalmente agora com os meus alunos do grupo Crypto Infinity, tá? Então, se você tem interesse em saber quais operações eu estou fazendo, como que eu faço esse tipo de operação, recomendo que você me acompanhe no Instagram, no Telegram e fique de olho para que você adquira a sua vaga na próxima vez que eu abrir um treinamento Crypto Infinity. Esse é um treinamento que eu abro pouquíssimas vagas, tá? Então, quando eu abrir, que eu ainda não sei quando será, já te adianto que serão poucas vagas. Mas não é esse o assunto desse vídeo. O que eu quero mostrar para vocês de fato é sobre uma ferramenta que vai te ajudar a solucionar aquele problema que eu falei no início. Então imagine que você tem aqui essa moeda Arbitrum. Imagine que aqui embaixo você entrou comprado, só que você acabou vendendo nessa região vermelha aqui. Ou seja, você lucrou cerca de 20% nessa ocasião. Só que, pessoal, olha só o que aconteceu. Depois dessa região vermelha, ele ainda subiu mais 26%. Ou seja, mais do que o dobro que você ganhou, você está deixando para trás. Você poderia ter ganhado. Então, como solucionar isso? Basicamente, existe uma ferramenta nas principais corretoras que faz o seu stop se movimentar de acordo com o preço, tá? É uma ferramenta que você deve utilizar em situações de moedas que estão fazendo rompimentos. E como que você vai utilizar essa estratégia? Basicamente é o seguinte: você tem uma moeda aqui, você tem o seu preço de entrada aqui embaixo, você precisa deixar o seu stop, né? Basicamente você faz uma ordem de compra, vamos colocar isso aqui como sendo ordem de compra, você posiciona o seu stop de fato em algum lugar, só que você não vai colocar um alvo para essa operação. Por quê? Quando eu falei para vocês que os seus stops eles vão ser movimentados, estou falando do stop gain, que basicamente acontece quando você é estopado no lucro, ou seja, sabe essa história de você subir o seu stop? O seu trade ele tá andando, você tá ficando no verde, tá ganhando dinheiro, aí você coloca o seu stop no positivo para que você não tenha risco de perder dinheiro. Basicamente, essa ferramenta vai fazer isso, tá? Então você vai ser estopado no gain. Por que você precisa colocar o seu stop aqui abaixo? Porque essa ferramenta, ela precisa de um preço de ativação. O que seria esse preço de ativação? Imagine que nessa região vermelha aqui, ó, você entrou aqui embaixo. O lucro já está interessante, já subiu um pouco. Imagine que nessa região vermelha aqui você vai falar para a ferramenta o seguinte: olha só, daqui para frente é com você. Você vai ficar de olho para mim se ela continua subindo. E se ela continuar subindo, pode acompanhar essa tendência. Mas se ela começar a cair, aí eu quero cair fora.
você vai cair fora no lucro. Basicamente é isso que faz o preço de ativação, tá? Ele ativa essa ferramenta, então você ativa esse pensamento, digamos assim. Então, pessoal, você colocou seu stop lá embaixo, por quê? O preço ele vai movimentar aqui dentro, vai subir, talvez ele caia. Tudo isso antes de chegar de fato no seu preço de ativação. Quando chega aqui no seu preço de ativação, o que vai acontecer? Daqui para cima, a ferramenta vai tomar conta. Então, quando atingir o preço de ativação, você pode ir lá desativar o seu stop, porque essa ferramenta vai movimentar o seu stop de forma que você fique no gain. É possível que você tome prejuízo, tá? Então é importante você colocar o seu preço de ativação em uma região que você já esteja no lucro e principalmente uma região que esteja já bem acima ali do seu ponto de entrada. Deixa eu te mostrar como que funciona essa ferramenta na prática. Aqui na Binance, você vai aqui no tipos de ordem e vai colocar aqui Trailing Stop. Esse Trailing Stop basicamente é esse stop dinâmico que ele vai se movimentar. Tá vendo que aqui você tem um Callback Rate? Isso aqui é o seguinte, o preço, a gente falou para a ferramenta, olha, o preço vai subir, eu quero continuar surfando a tendência. Mas quando começar a cair, eu quero sair. Eu não quero tomar o risco de cair até lá embaixo, né? Esse limite de queda é o que você vai ajustar nessa região aqui, ó, nesse Callback Rate. Então você pode colocar aqui, tá subindo. Se começar a cair e cair 1% do preço máximo que atingiu, você pode me tirar da operação. Se cair 2% do preço máximo que atingiu, pode me tirar da operação. E você pode ir brincando aqui, ó. Coloquei, por exemplo, 5%, aqui eu estou no Bitcoin. O máximo que dá aqui, pelo menos no Bitcoin, são 5%, tá? Então, o que acontece? Se eu coloco 5%, o que eu estou dizendo? Subiu. A hora que, a partir do ponto máximo, ela cair 5%, eu quero ser estopado no gain. Então, basicamente, isso aí vai te dar esse intervalo. E aí, o que você tem aqui, ó? Além disso, você tem um preço de ativação. Só que uma coisa que você precisa ter muito em mente é o seguinte. Você colocou aqui o Callback Rate. Vamos colocar 2% pelo menos. O seu preço de ativação, ele tem que estar pelo menos 2% acima do seu preço de entrada. Por que isso? Imagina o seguinte, imagina que você colocou seu preço de ativação bem aqui, nessa região, e você entrou aqui 0,7%, quase 1% antes disso. Se o seu callback rate for 2% e a partir daqui o movimento começar a cair, você vai terminar essa operação no prejuízo. Por quê? Ele vai 2% para baixo. Então 2% você estaria entrando aqui na sua zona de prejuízo. Essa é uma estratégia que você utiliza depois que você já estiver tendo lucro, tá? E principalmente, o seu preço de ativação, ele tem que ser, no mínimo, mais alto do que o seu ponto de entrada, o mesmo valor que você colocou lá naquela porcentagem, tá? Então, se eu estou falando de 2%, meu preço de ativação tem que ser 2% acima do meu preço de entrada, no mínimo. Então, dessa forma, você já evitaria de ganhar dinheiro. E nesse caso aqui, você coloca o callback rate que você preferir e veja só que a moeda sobe. Provavelmente, nesse caso, você só teria sido estopado nessa região bem aqui, ó, porque aqui, de fato, ela fez uma quedinha relativamente forte. Só que para você ter sido estopado aqui, olha o tanto que você surfou a mais daquela região que lá atrás você estava colocando seu alvo. Olha só isso aqui. Até aqui, aí ela cai aqui, ó. Estamos falando de 15% a mais. Se você alavanca isso em 10 vezes, você está falando de 150% a mais nessa moeda. Então, pessoal, essa é uma ferramenta ótima para você utilizar, principalmente em rompimentos, tá? Então, quando a gente olha para o Bitcoin, por exemplo, que está com resistência ali na zona dos 30, 31 mil, aquelas coisas mais ou menos nessa região aqui, quando o Bitcoin romper essa região, provavelmente ele vai buscar lá seus 40 e poucos mil, tá? Então, quando o Bitcoin romper essa região, eu estarei criando uma ordem do tipo Trailing Stop para o Bitcoin continuar subindo indeterminadamente. Até que eu seja estopado, só que eu seja estopado no gain e que eu aproveite mais valorização do que eu aproveitaria se eu simplesmente demarcasse um alvo. Então, pessoal, essa foi aqui a ferramenta que eu quis trazer para vocês, mostrar para vocês que é possível você ganhar mais
mais do que você está ganhando se você conseguir surfar melhor as tendências. Um bom trader, ele precisa ser amigo das tendências, tá? Então é melhor quando as criptomoedas estão subindo, você entrar de forma favorável. Só que, claro, você precisa buscar por base de preço, você precisa buscar por trades que façam sentido, tá? Você precisa buscar comprar barato para você fazer um bom long. Só que com essa estratégia, você consegue ter mais rentabilidade. Essa aqui, basicamente, é o Trailing Stop, ferramenta que tem na Binance e tem outras grandes corretoras. Então, abraços e até o próximo vídeo.